Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal Mil Páginas e é a hora da gente falar de mais BL. Bom, então antes de começar, aqueles recadinhos de sempre aqui do canal, não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever. Lembrando que no box de descrição aqui do canal você vai encontrar o link para a loja do Capitão Onigiri, bem como o cupom de desconto aqui do canal, então você pode comprar seu quadrinho, seu mangá, seus acessórios e ainda fechar a compra com desconto, que é sempre muito melhor. Então hoje a gente vai dar sequência aos mangás BL, que a New Pop está publicando, da Mimosa, e a temática do vídeo de hoje é relacionamento no local de trabalho. Então hoje a gente vai falar de Meu Chefe é Meu Amigo de Infância e Friendship Lover. E eu vou começar já falando da melhor capa que foi publicada pela New Pop desses 7 BLs que ela lançou, que é a do Meu Chefe é Meu Amigo de Infância, que é da Tami Hakoyoshi. E é um título também bem direto ao ponto, assim, parece quase um título de a história do Tono. O Tono, ele vai trabalhar numa empresa, ele se formou em arquitetura, tá tipo sendo primeiro trabalho dele, assim, ele é contratado por uma agência de arquitetura que ele estava querendo entrar, e a história se inicia aí, porque o chefe dele, ele reconhece que, apesar do título parecer diferente, mas o chefe dele, ele era melhor amigo do irmão do Tono. O irmão do Tono é mais velho, então esse chefe é mais velho que ele. Então, quando o Tono era criança, né, era bem mais jovem, tinha um irmão mais velho que tinha esse amigo, e agora ele trabalha com esse amigo. E é muito estranho, porque a ficha demora um pouco para cair, assim, o Tono rapidamente reconhece ele, mas o chefe em questão, que é o Mizusawa, ainda demora um tempo para se acostumar com isso, assim. Então é muito engraçado esse primeiro choque dos personagens, porque, óbvio, tem a questão de que tem um romance ali por trás, mas uma das partes mais divertidas da história é a gente perceber como eles se tratam no ambiente de trabalho, porque como eles se conhecem de muitos anos, fica uma coisa do tipo, eu chamo ele pelo primeiro nome dele, né, pelo nome dele em vez de sobrenome, ou como é que a gente faz para manter a hierarquia do trabalho, considerando que a gente já se conhece, ou será que o Mizusawa vai pegar mais leve com o Tono só porque ele é irmão do amigo dele? Então toda essa roupagem assim de escritório para a história é extremamente interessante, e uma coisa que eu gostei bastante nesse título é que o romance ele demora até pra acontecer, assim, do tipo, acontecer aquele primeiro beijo, ou os dois se declararem, demora um pouco pra isso acontecer, mas é algo, assim, que é bem construído, porque tem toda uma discussão do que tá acontecendo em volta deles, né, de como retomar esses laços, ou o que eles podem fazer. Eles meio que saem juntos uma vez a trabalho, e aí isso mexe com os personagens. Então essas coisas são muito divertidas, até pelos flashbacks, que são deles crianças, obviamente, o Tono mais novo do que o Mizusawa, mas o Mizusawa já era uma pessoa boa, do tipo, o Tono já gostava de mexer com coisas de arquitetura antes, o Mizusawa também, e aí o Mizusawa meio que dava uma forcinha pra ele não desistir disso. Então ele tem essa construção meio slow mesmo, meio lentinha, de os personagens revivendo essa amizade evoluindo para algo mais, e o Tono é meio do tipo se tocando que o Mizusawa foi o primeiro crush dele, assim. Então é bem divertida essa questão. Eu gosto muito pela ambientação de escritório mesmo, que acaba sendo bem diferente do que a gente está acostumado, porque eles já são homens adultos, o Mizusawa é mais velho, então o Tono meio que tá, tipo, acabei de sair da faculdade, primeiro emprego, tem todo aquele nervosismo envolvido. E aí eu gosto quando é um mangá, ou um livro, ou quadrinho, que a gente sabe que ele é voltado pro romance, mas as outras partes que cercam esse romance são até mais interessantes do que o romance em si. O romance, ele tá ali, ele existe, mas o foco é a galera vivendo a sua vida. Ninguém tá ali pra arranjar um grande amor, que é algo que eu particularmente prefiro em histórias de romance. Nunca gosto muito daquelas histórias de romance que é 100% dedicada àquele amor, né? Então, quando tem outros elementos que agregam aquela história, me soa muito mais palatável. E aí, tem um fator muito curioso nessa história, que é
Primeiro que ele já meio que subverte quem a gente espera que vai ser o Q e o CME da relação, né? Ou o ativo e o passivo da relação. Ele meio que já dá uma pivotada nisso, assim. Você é meio pego de surpresa. Eu fui um pouco meio de surpresa, porque não é o costume que a gente vê em BLs, né? Então isso já é bem interessante. E ele é meio que bem quente, assim. As cenas de sexo dos personagens são muito mais interessantes que nos outros BLs. Eles são mais direto, assim, do tipo, eu quero transar com você hoje, e meio que é isso que acontece. Então, eu achei uma característica muito interessante, que é um sexo também mais adulto, não tem tanta aquela coisa da fetichização daquela experiência sexual dos dois. Não, é dois caras fazendo sexo e é isso, assim. Então eu acho que acaba sendo também uma coisa mais interessante, porque ele é um romance mais a parte do ver personagens se pegando nesse aqui. Eu achei que foi muito mais bem trabalhado. Também é um BL que tem sobrecapa, e aí ele embaixo da sobrecapa ele tem uma ilustração que faz parte da história, assim, meio que tipo, é um momento pós a história também, então eu recomendo ler toda a história e depois dar uma olhada nas historinhas de capa e quarta capa, porque é um complementozinho legal pros personagens. Pra esse aqui eu dei 4,5 estrelas, ele bateu ali na trave, porque eu vou acabar esquecendo esses personagens em algum momento, não é nada muito impactante, assim, a história dos dois. É até bem simples eu gosto de você, eu também gosto, então vamos ficar juntos. Então foi bem direto ao ponto, assim, mas é um 4,5 estrelas bem gostoso de ler, você lê numa sentada, até porque ele tem 188 páginas e tá saindo também por R$ 29,90, que é o preço padrão dos BLs. E o outro título é o Friendship Lover, que é ou da Ohira Yo, e é muito engraçado porque esse foi a minha história favorita. É uma história que tem muitos elementos bons nela, assim, mas a Neo-Pop passou por um problema de revisão. Então é um volume com bastante erro de comer palavra, a revisão foi meio ruim, tem frases que foram traduzidas meio que literal, assim, apesar de eu não concordar com todas que foi apontado nas redes sociais quando saiu esse primeiro volume, ele tem alguns problemas mesmo de construção verbal mesmo da frase, parece uma tradução meio literal. A revisão desse volume foi ruim, assim. Então é uma pena porque foi a melhor história dos 4 que eu li, assim, disparado. Mas qual é a da história, né? Então a gente tem esse casal que eles começam a história como amigos. A gente tem o mais loirinho, que é o Nimura. Esse, ele se declara, mas ele se autodeclara como um homem gay. E a gente tem o Shizuka, que é um homem mais introspectivo, não é gay, né, nesse primeiro momento da história, assim, ele não se identifica como um homem gay. E a história dos dois, ela começa com o Nemura já apaixonado pelo Shizuka, eles são amigos desde que ele entrou no trabalho, é o amigo que eles vão almoçar junto, é o amigo que ele trabalha bem juntos, um procura o outro para ajudar em questões de trabalho. Então isso já é algo bem legal, porque é uma realidade que acontece, você ter um grande amigo no trabalho, assim, e existem várias pessoas que acabam namorando no ambiente de trabalho, não é surpresa pra ninguém. Então eu gostei desse... é um local em que eu imagino as pessoas se apaixonando uma pelas outras por uma série de motivos. E aí, o Shizuka, ele é uma pessoa introspectiva, ele não consegue arrumar namorada. O Nimura meio que também não quer isso, porque ele vai perder o que ele tem com o Shizuka de a gente pode sair a qualquer hora juntos, a gente pode fazer várias coisas, mas em um dia de bebedeira o Nimura acaba se declarando. E o Shizuka, para não perder a amizade do Nimura, meio que aceita namorar com o Nimura, só do vai ser uma amizade mais carnal. E é muito engraçado porque o carnal do Shizuka nesse primeiro momento é só a gente dá uns beijos, a gente assiste coisa de mão dadas, eu durmo na casa do Nimura, mas a gente não faz propriamente sexo. Então, pro Shizuka, meio que nada muda, assim.
Só que o Shizuka, por estar nessa relação meio que forçada com o Nimura, acaba tendo que confrontar os próprios sentimentos dele com relação ao Nimura e vai confrontar isso mais ainda, vai entender quem ele é, qual é a orientação sexual dele, quando o Nimura vai embora. O Nimura simplesmente desaparece. O Nimura vinha tendo uma série de telefonemas e simplesmente vai embora da onde eles moram, que se eu não me engano é Tóquio. E é aí que fica extremamente interessante, porque a segunda parte da história, que é o Nimura tendo ido embora e o Shizuka meio em crise, do tipo, pera, como que ele vai embora sem nem me explicar nada? A gente vai ter contato com o background do Nimura, que é algo que eu não tô tão acostumado assim a ver em BL, que é a questão do filho e da família, e como a família vê um filho gay. E o Nimura tá tendo que lidar com tudo isso. Ele foi expulso da casa dos pais, que moravam no interior, mas os pais dele têm uma fazenda. O pai tá adoentado e ele é o único filho. E aí, o que ele faz? Ele continua ressentido com a família e não volta? Ele volta, mas e tenta se adequar àquela vida no interior? Os pais, será que vão entender o Nimura agora? Então, essa parte é extremamente interessante e é extremamente real, assim. Não é incomum, você que convive com qualquer pessoa LGBTQ, que a pessoa, ela sai da casa dos pais para poder se assumir muitas vezes, e não apenas isso, ela muitas vezes precisa mudar de cidade, mudar de estado, para ter coragem para abertamente poder falar sobre esse assunto. Então, eu achei muito relacionável, assim, e eu gosto muito de como a relação dos pais com o Nimura se torna o foco da segunda parte da história, assim, e o motivo do Nimura ter voltado, ou como os pais vão lidar com o Nimura sendo gay, e como o Shizuka vai se encontrar no meio de todo esse rolê, é a parte mais interessante do mangá, assim, o fato dele... acho que tem uma cena de sexo, uma ou duas cenas de sexo, mas bem relevante, assim, mas eu gostei muito, é a história que mais conversou comigo, assim, propriamente dito. Então, eu fiquei bem triste com os erros de revisão desse volume, porque é a melhor história que eu li, é a história que eu mais gostei, e com certeza, muita gente que lê vai se identificar com essa questão familiar, assim. Obviamente aqui no Brasil a gente não tem tanta a pressão dos filhos assumirem o negócio, o empreendimento dos pais em algum momento, como existe no Japão. Mas essa questão de eu sou o único filho homem e sou gay mexe bastante com algumas famílias, né? Mexe bastante com o imaginário popular, né? Tipo, essa mãe nunca vai ter netos ou qualquer coisa assim. Então, eu gostei bastante. Eu diria que dá pra relevar esses erros de revisão no sentido de, ok, mesmo com os erros ainda é uma história muito boa e eu gostei muito, é meu favorito, assim, eu dei 5 estrelas sem pensar duas vezes, porque quando eu terminei eu queria mais disso, eu queria mais desse desenvolvimento, eu queria mais de saber como é que o Shizuka vai se propor a manter uma relação com o Nimura a longa distância, por exemplo. Ou se ele vai precisar falar pro Nimura, cara, eu ainda quero a sua amizade, eu não quero o seu relacionamento. Então, são muitas questões que esse BL em específico traz que eu gostei muito. É uma pena que a revisão deixou a desejar. Então ele é o meu 5 estrelas também, R$ 29,90. Ele tem 184 páginas. Então ele é um pouquinho maior, né? Com 184 páginas. Eu gosto muito. Se tivesse uma continuação, eu ia querer muito, assim. Também tem sobrecapa. Todos eles vieram com sobrecapa. Mas esse também tem. Só que a historinha que está sendo contada na capa é a autora conversando com você, explicando algumas coisas, falando de personagem e tal. Então é bem tranquilo de ler essa historinha da capa, assim. E particularmente, eu acho que eu não gostei tanto da tipografia desse volume, tá? Enquanto as outras duas edições que a gente mostrou no vídeo passado me incomodava que para ler é horrível, nesses dois do vídeo de hoje é meio do tipo, eu não gostei da tipografia, achei a tipografia meio feia. Não dá pra ter tudo nessa vida também, né? Então é isso, acho que esses dois de hoje são bem recomendáveis, né? Com as suas ressalvas aí, um porque é mais hot, o outro porque tem erros de revisão mais gritantes ao olho. Mas valem muito a pena e eu gosto muito quando são histórias
de amor gay que se passam em ambientes empresariais. Eu acho que são mais interessantes para uma galera que tem uma faixa etária um pouco maior, tipo a minha, assim, que já está acostumada a trabalhar e sabe como é o mundo. E é isso, então no box de descrição vocês vão achar o link para a Amazon, vocês podem comprar essas edições, não pagar nada mais por isso e ainda ajudar aqui o canal. A gente se vê no próximo vídeo, não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados do meu lado direito, se inscrever aqui na bolinha do meu lado esquerdo. Grande beijo e tchau, tchau.